Existem duas formas de olhar para a morte, do ponto de vista físico e do ponto de vista não físico. E no fundo é um bocadinho uma dicotomia entre aquilo que é a emoção e a razão. O que percebemos com a morte é que de facto há um desaparecimento físico de alguém, mas nós do ponto de vista emocional não conseguimos matar ninguém, portanto não existe morte. O meu nome é Joelma e o meu tio Joel e a minha tia Telma eram os irmãos que o meu pai mais gostava. Joelma, Telma e Joel. E eles são os meus padrinhos. E um morreu com 44 anos e outro com 47 anos. Eu vivi com a minha tia, e foi uma morte terrível. Mais tarde uma morte com o meu tio, também de doença, mas de acompanhar durante muito tempo. E portanto o meu contacto com a morte foi muito cedo. E o sentimento que nós às vezes o que temos também acaba por ser diferente ao longo das diversas idades e dos vários momentos que vamos tendo do contacto com a morte. Mas no fundo o que a morte nos traz são emoções, não é? São emoções que nós já as sentimos noutros contextos, noutros sítios, noutros momentos, emoções que são às vezes contraditórias, são tristeza, de raiva, de não aceitação. O contacto é esse primeiro contacto. E depois nós tentamos dar a volta e reorganizar-nos e pensarmos como é que nós vamos aceitar a morte, como é que nós aceitamos a morte de alguém que amamos. Eu acho que de facto não estamos habituados ou não fomos educados nem a pensar que a vida é por ciclos e há fins para tudo, nem fomos educados do ponto de vista de percebermos que o ser humano é um ser humano e que tem uma série de sentimentos e de emoções negativas. Fomos habituados a arrumar ou a nos organizarmos com gavetas. A gaveta da tristeza, a gaveta da alegria, a gaveta do princípio, a gaveta do fim, a da vida, a da morte, como coisas muito arrumadas e compartimentadas. E de facto não estamos habituados a perceber o que é que nos faz ter esses sentimentos. E muitas vezes aquilo que nos faz ter esses sentimentos, mesmo os negativos, existe um motivo ou um significado. E só mais tarde é que nós conseguimos relacionar as coisas. É importante percebermos que existem perdas. É importante percebermos que a vida não é feita de inícios, a vida é feita de ciclos. E é essa dificuldade que nós sentimos no nosso dia-a-dia, como lidar com os ciclos. E muitas vezes os ciclos têm que ser fechados para iniciarmos o novo e para podermos dar vida, para reinventarmos. O fechar o ciclo, para mim, tem a ver essencialmente com isso, que é o primeiro contacto que temos com a morte é uma tristeza tão profunda que essa pessoa não sai do dia-a-dia da nossa vida. E com o tempo nós vamos percebendo que de facto temos que a deixar sair para continuarmos a viver. Só morre quem viveu. De facto, temos que viver. Se existe o fim para alguém, há de haver o início para outra pessoa que se consiga retomar aquele mesmo fim e dar-lhe outro significado. Alguém que partiu
também quer que nós sejamos felizes. As pessoas deixam de estar cá fisicamente, mas continuam, nem que seja dentro de nós. A melhor maneira de vermos a morte é olharmos a morte com a perspectiva de que estamos vivos. Não temos outra forma. E que significado é que aquelas pessoas que não estão cá gostaríamos que nós dessemos à vida delas? E a única forma é de facto aceitar e imaginar que a pessoa continua a viver. Continuam a viver porque deram vida a outras pessoas. A relacionar-nos com as pessoas da família que sentiram a mesma perda, percebemos que as histórias que nós temos sobre aquela pessoa são diferentes. Ou seja, isso dá essa tal ideia de que a pessoa continua a viver em vários seres. Nós somos 5 irmãos e sinto isso nitidamente, e aquela mesma pessoa, se falarem com cada um dos irmãos, vão pensar que é uma pessoa diferente. Porque cada um de nós conheceu uma parte e cada um de nós interpretou e deu significado a essa parte do meu pai. O nosso cérebro, eu acho, fica muito baralhado com estas coisas todas, como é que vai organizar tudo isto, porque o não termos alguém para abraçar é um bocadinho essa a sensação que acabamos por sentir. Muitas vezes, às vezes, esquecemos que às vezes também vivemos nos nossos sonhos, e eu, através dos meus sonhos, volto a conseguir abraçar as pessoas que eu amei. E isso é uma espetacular. E consigo sentir o cheiro e consigo sentir o abraço tão forte. E é uma forma que nós não controlamos os nossos sonhos, não sabemos quando é que eles vão acontecer, mas parece que às vezes nós precisamos que eles aconteçam. E no dia de manhã, quando acordamos, é uma sensação tão boa, é tão bom. Então percebemos que eles às vezes aparecem, eles estão aí, estão vivos em nós. Eles estão vivos em nós, eu não tenho dúvida. Precisamos é de os deixar viver, porque se nós os matarmos completamente, eles nunca virão. Portanto, aí a nossa dualidade entre a emoção e a razão. Se nós vivemos com isto, eles continuam, não é o fim, mas nós estamos sempre a chamá-los. Estão lá.